Ô, Ale, ouvi o Panzi um cadinho sobre um monte de coisa fora do jogo, e já quero te ouvir também sobre decisões da arbitragem, fala do Jardim, vamos trazer isso tudo em instantes. A sua primeira opinião, eu queria que fosse sobre o jogo. Como é que você observou esse Palmeiras e Cruzeiro, Ale? Com muito orgulho do comportamento do Cruzeiro, mais uma vez, né? Impressionante que nesse campeonato que não existe, que é entre os 3 primeiros do Brasileirão, o Cruzeiro já é o campeão, né? Com 8 pontos, né? Porque conseguiu 4 pontos contra o primeiro e o segundo colocado, né? O Flamengo tem 7 pontos, porque ganhou as 2 do Palmeiras e empatou com o Cruzeiro, e o Palmeiras tem 1 ponto só. Né? 1 ponto só. Por isso que eu não estou tentando me controlar para não usar mais aquele clichê de uma das finais do campeonato. Porque o Palmeiras só tem 1 empate nessa jogaiada toda aí contra os líderes e ainda continua na primeira colocação com uma vantagem importante, mas com muito orgulho, viu? O Cruzeiro é muito corajoso, muito determinado, sabe? Um poder de superação, um time muito organizado e que joga contra esses grandes, pelo menos com um conforto, assim, com um comportamento muito legal, assim. Claro que, evidentemente, jogando contra o Palmeiras no Allianz, o Palmeiras devendo pro seu torcedor, vai ter momento em que o Palmeiras vai atacar, que vai agredir, começo do jogo ali, depois com um jogador a mais, mas o Cruzeiro foi muito valente e então a palavra que para mim define o Cruzeiro é orgulho, né, dessa campanha e principalmente contra o Gigante. Mais um bom jogo do Cruzeiro, um grande jogo do Cruzeiro contra essas 2 equipes aí que são as que mais investiram na América do Sul, não é só no Brasil não, na América do Sul. Então é muito bacana ver o Cruzeiro jogando nesse nível e olhando para os caras, sentando, sabe? Cada um paga uma rodada e como se nada. Para ele tá à vontade ali entre esses 3 melhores e mais uma vez teve um ótimo comportamento. Edu, para você falar um cadinho do jogo também, né? Sua visão sobre esse Palmeiras e Cruzeiro 0-0, um jogo de muita briga, muitas pausas também, né? Pouco tempo útil de jogo, digamos assim, e no fim das contas o empate por 0-0, Panzi. Nós tivemos mais de 100 minutos de bola de jogo e menos de 45 minutos de bola rolando, né? Teve muito mais bate-boca, reclamação, faltas. Foram 40 faltas no jogo. 40 faltas. Peguei alguns jogos da Premier League, jogos grandes, né? City contra United, jogo do Arsenal contra o Liverpool, aí você vai olhar ali, tem 20 e poucas faltas, 16. Sim, muito. Aí o grande jogo do campeonato da rodada, né? Um Palmeiras e Cruzeiro, 40 faltas, uma renca de erro de arbitragem. Na verdade não teve 40 faltas, né? Ele marcou 40 faltas, né? Tem isso também. Porque depois qualquer encostãozinho ele parava o jogo, brecava, né? Incrível, cara, incrível. Marcava até pensamento, né? O Abel falou sobre isso ontem na coletiva dele. Mas jogo muito picotado, e aí, claro, que tem responsabilidade do árbitro, tem responsabilidade dos atletas. Por exemplo, né, o Vitor Roque fingindo que foi agredido, esse tipo de coisa não cabe mais no futebol. No clássico a gente viu o Caio Jorge fingindo, enfim. E isso tudo atrapalha, isso tudo colabora para com que a arbitragem tenha ainda mais dificuldade, uma arbitragem que já é muito ruim. E aí a gente praticamente não teve jogo. A gente teve que encontrar ali as chances claras, pegar os melhores momentos. São pouquíssimos minutos de melhores momentos. Você conta nos dedos ali 3 grandes chances do Cruzeiro, uma cobrança de falta, uma finalização do Arroio e aquela última do Matheus Pereira com o Caio Jorge. E 2 do Palmeiras. Uma cabeçada do Vitor Roque e o gol bem anulado. Acabou, cara. Daqueles que poderia ter sido um dos maiores jogos, melhores jogos do campeonato, acabou não sendo. E não só por conta da arbitragem, porque a gente já viu problemas de arbitragem em outros jogos. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras do Maracanã. Teve problema de arbitragem. O jogo foi bom pra caramba, cara. 3-2. São Paulo e Palmeiras. Teve um pênalti absurdo não marcado. E o jogo foi bom pra caramba, né? E a gente teve outros bons jogos envolvendo grandes equipes, mas ontem, lamentavelmente, eu cheguei cheio de expectativa para comentar. Estava esperando um Abel poupando muita gente, de repente me aparece o Palmeiras com um monte de titular. Falei, opa, tem tudo para ser um grande jogo, ainda que seja um Palmeiras com dificuldade física. Estava.
nitidamente, falei isso durante o primeiro tempo, o Cruzeiro está conseguindo tirar proveito de um Palmeiras nervoso, mal fisicamente e fraco mentalmente. E o Cruzeiro fazendo o seu jogo. Mas aí o jogo descambou para outra coisa e é difícil você cobrar que o atleta não comece a ficar pilhado, porque aquele lance com 11 minutos, cara, e todo mundo vendo no telão o óbvio e o árbitro de campo enxergando algo diferente do mundo, não tem como, o jogador pilha, ele fica pilhado, ele fica nervoso, ele não consegue entender o que acontece, e a partir dali a gente passou a ter entradas mais ríspidas, porque a mais de todas não foi punida com o cartão, então a gente teve pouquíssimo futebol. É lamentável, o jogo do primeiro, do líder, contra o terceiro colocado, teve um monte de coisa que chamou atenção e pouco futebol, pouca bola rolando. A gente falou 1 hora aqui na turma do bate-bola no primeiro tempo e não conseguimos falar do bom jogo do Arroio quando entrou, de mais um excelente jogo desse Matheus Pereira. Estamos assistindo a melhor versão do Matheus Pereira em 2025, né? E é difícil, eu lamento muito e lamento ainda mais que não seja a última vez que a gente fale sobre isso. Não será. Falaremos mais. Não será a última vez. 7h15, marca o sinal eletrônico. Ale, qual o peso das decisões da arbitragem no comportamento dos times também, né? Depois dessas decisões, a influência no jogo de ontem, na sua visão, Ale? Eu acho que os grandes momentos da arbitragem, todos eles foram contrários ao Cruzeiro, os que ele errou, né? Então, o Gomes teria que ser sido expulso, né? O lance do Gomes está na tela no YouTube agora pra galera. Exatamente. E assim, o que chama a atenção é que ele foi lá com a recomendação do VAR. Evidentemente o VAR chamou porque discordou da marcação dele, né? Sem o cartão. Os caras, a gente teve acesso ao áudio, os caras falando que ele poderia ter recolhido, né? Quer rodar o áudio? Quero. Então vamos rodar o áudio. Temos aí o áudio do VAR pro Ale comentar também dentro dessa interpretação da arbitragem de vídeo no jogo de ontem, esse primeiro lance que interfere muito no andamento da sequência do jogo. Vamos lá. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gomes tira a bola e ele não recolhe a perna e continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com uma intensidade alta, tá bom? Eu quero que tu analise. Tô chegando na área aqui, tá? Dá um zoom. Ok, vou te mostrar. Esse é o ponto de contato, mas tu tem que analisar a entrada dele, se ele tem possibilidade de recolher ou não, ok? Eu quero um pouquinho antes. Perfeito. Deixa eu voltar mais um pouquinho a outra. Okay. Eu quero ver porque esse jogador toca a bola primeiro. Eu quero ver se ele tinha tempo para recolher essa perna. Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Ale, quem fala primeiro explicando é o Daniel Nobre Bins, que é o árbitro de vídeo lá do Rio Grande do Sul, e o Rafael Rodrigo Klein é quem toma a decisão final. A decisão final é do árbitro e ele decide cartão amarelo. Lembrando que ele pode dar o cartão amarelo. Ele não é chamado para dar amarelo, ele é chamado para dar o cartão vermelho na interpretação do VAR. Mas ele não deu, acho que nem falta no campo, né? Então ele pode interpretar que foi um lance para amarelo, mesmo que tenha sido chamado para dar cartão vermelho na interpretação do vídeo, Ale. Eu até consigo entender que na velocidade do lance ele não enxergasse a sola na canela do Wanderson. Eu até consigo entender isso. O que eu não consigo entender é ele vendo as imagens por vários ângulos que ele não achou essa entrada para cartão vermelho. O Gomes, você sabe que até para bater o cara tem que ser bom, né? O cara tem que ser inteligente e tal. E eu acho que o Gomes, ele foi inteligente. Mas com o VAR, com a repetição, com todos os ângulos, dá para perceber que sim, ele poderia ter recolhido. Ele poderia ter tido até uma outra abordagem, o Cirilo. Ele poderia ter ido de lado, né? Mas, enfim, o árbitro errou, para mim errou feio. Para mim, ele erra na expulsão do Fabrício Bruno também. Mas aí eu acho que ele tem uma boa desculpa. Porque como ele deu um amarelo, aí já não era lance pro VAR. E ali é um lance mais complicado, de trançar a perna. O Alan estava vindo em velocidade, já tinha enfileirado e tal. Então, como ele não teve a oportunidade no Gomes, ele teve a chance de ver no VAR. O do Fabrício Bruno, ele não teve. Se tivesse, não expulsaria. Mas como é um lance para amarelo... Será?
Bom, também não vou me arriscar. Mas como é um lance para amarelo, ele não teve a oportunidade de ver no VAR, né? Não teve. E no lance do Cássio, muita gente não sabia esse negócio da regra aí de tá tocando na bola, mesmo que ela estiver no chão e o cara disputa, essa aí é falta no goleiro. Então acho que ficou claro isso. Até no primeiro momento, na velocidade do jogo, achei até que o Cássio tivesse recolhido a bola, né, para que o Souza não chegasse antes e depois se atrapalhar um pouco com ela, mas tem um ângulo que mostra o toque. E aí, isso aí tá na regra, não tem muito como discutir. Aquele pênalti reclamado que foi da mão do Vidialba também não daria, não tem como o cara controlar nada ali, né? Então, os lances cruciais que existem a interpretação, eu acho que todos eles são favoráveis ao Cruzeiro. O do Cássio, pelo que eu entendi, não cabe interpretação. Não cabe, desfavoráveis ao Cruzeiro. Sim. Tem mais um. Não, a minha avaliação né? O Cruzeiro foi prejudicado, em resumo, é o que você disse. Eu queria acrescentar mais um, que é o segundo cartão ao Kelvin. Que ele dá um cartão amarelo pro Lucas Silva nesse jogo com a mesma coisa. O atacante do Palmeiras sai para jogar, o Lucas Silva simplesmente agarra ele e impede. Aí ele vai lá e amarela o Lucas Silva. E o Kelvin faz a mesma coisa, seria o segundo cartão amarelo, e ele pipocou. Nesse caso aí é falta de critério. Se ele não tivesse dado nenhum cartão para nenhum dos dois, ok, é critério dele, ele não enxerga como jogada para amarelo. Mas se na mesma jogada ele deu cartão para um, ele tinha que ter dado para outro, né? O erro dele ou é para quem ele deu cartão ou para quem não deu. Ele errou de alguma maneira. Faltou sabe critério. Que eu não tô lembrado dessa do Kelvin. Foi 30 segundos antes dele ser substituído. O Giai já estava na beira para entrar. Foi um lance na lateral esquerda no campo de ataque do Cruzeiro. Tá. Porque o do Lucas ainda tem a parte tática, né? Do cartão, né? Que ele tava matando o contra-ataque e tal. O Kelvin foi a mesma coisa. Mesma coisa, faltou critério. Foi um lance, não sei se você se recorda, na Sul-Americana, que o Scarpa toma o cartão também. Ele agarra, dá um agarrão. Passou dele, ele agarra. Isso. Lance para cartão. Tanto que ele dá para o Lucas Silva. E pipocou na hora do Kelvin, porque o Kelvin já tinha um amarelo e seria expulso. Mas não pipocou no lance do Fabrício Bruno. Então era isso que o torcedor do Cruzeiro reclama, e a reclamação é legítima. E teve um impacto direto, evidentemente, no resultado do jogo e também no jogo, né? Como o Edu falou, o árbitro ficou com tanto medo que em qualquer contato mínimo ele marcava falta, e aí realmente não teve jogo. O jogo ficou muito picotado, porque como é que você vai dar um combate, né, sem encostar no cara? E às vezes nem encostava mesmo e ele dava falta, né? Então realmente ele arrebentou com o jogo, arrebentou também evidentemente com o Cruzeiro. Agora, eu não vou entrar nessa, o Cirilo, me desculpem, o torcedor mais fanático, aquele que é absolutamente cego e apaixonado, eu não vou entrar nessa de que o Palmeiras tem a liderança do campeonato, porque ele tem uma ajuda, tem um esquema, tem nada disso. Se tivesse algum esquema mínimo para o Palmeiras, primeiro ele talvez não fosse prejudicado contra o Flamengo, né? O vice-líder do campeonato naquele lance do Jorginho e do Gomes. Outra coisa, num espaço tão curto, e o Edu, que comentou o jogo brilhantemente mais uma vez, percebeu, e não é difícil perceber, né, que o cara não consegue jogar 3 jogos decisivos seguidos com a mesma intensidade, e no Palmeiras tem vários que jogaram. O calendário não ia trazer... O Andrés e o Felipe Anderson estavam no 9º jogo seguido. Mas tô falando de entrega, de intensidade, não consegue. De consumir, né, que foi Flamengo, semifinal da Libertadores, Cruzeiro e a outra semifinal. Com viagem. E é muito louco, porque os adversários de Palmeiras e Flamengo nem jogaram nesse fim de semana. Nem jogaram. Mas eu acho que sim, o impacto da arbitragem foi absoluto. O Cruzeiro foi prejudicado, o jogo foi prejudicado. Eu só não vou entrar nessa porque, sabe o que acontece? O ano que vem o Cruzeiro é o campeão. E aí, então, dá o direito ao resto do mundo de falar que o Cruzeiro foi campeão porque tinha esquema. Aí, o outro ano, quem é o campeão é o Atlético. Então, se o Atlético foi campeão, é porque tem esquema. Eu acredito numa arbitragem horrorosa, uma arbitragem muito ruim, despreparada e que é uma discussão antiga já, que os dirigentes adoram. Porque é isso mesmo que o torcedor mais apaixonado é isso aí. A, B ou C não será campeão por causa do árbitro. C, D e F não permanecerá na Série A do campeonato por causa da arbitragem. O outro não foi para a Sul-Americana, é por causa da arbitragem. Então é muito cômodo ter uma arbitragem
ruim desse jeito, porque daí a culpa vai ser da arbitragem, independentemente dos erros, qualquer que sejam. Então a culpa já está determinada. Quem não for campeão é por causa da arbitragem. Eu sempre dou o exemplo aqui daquele pastel do auxiliar do Abel. É muito bom isso. Aquele Portuga que ele vai para um jogo lá, não sei que rodada que foi, que ele falou, o campeonato tá manchado, pode, esse campeonato não vale nada. Isso aqui, esse campeonato aqui, esquece esse campeonato, tá manchado, o campeonato não vale nada. Campeão, Palmeiras. Entendeu? Então, nessa aí, mas que o Cruzeiro foi muito prejudicado, foi. Não tem jeito, né?